Homem rico se disfarçou de pobre para encontrar seu amor em um concurso de beleza, mas esbarrou na zeladora. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Felipe tomou um gole lento de seu uísque, com a atenção fixa na discussão sobre animes que seus amigos estavam tendo. Eles estavam em seu ponto de encontro habitual, um restaurante aconchegante que todos amavam, e o tópico da noite era sobre encontrar o parceiro de vida ideal. Estevam, com um toque de emoção, colocou seu copo na mesa pensativamente e começou: no começo, as mulheres podem ser tão encantadoras e atenciosas. Mas assim que sentem que conseguiram seu compromisso, é como se um interruptor virasse. Sua perspectiva era talvez colorida por eventos recentes. Sua noiva havia terminado com ele algumas semanas antes, principalmente por causa da insistência dele em um acordo pré-nupcial. André, um solteirão eterno que havia namorado uma variedade de mulheres, entrou na conversa. É raro encontrar mulheres hoje em dia que sejam tanto deslumbrantes quanto genuinamente boas. Ele continuou com um toque de exasperação. Parece que a escolha é entre uma mulher linda que está principalmente atrás de riqueza ou uma mulher maravilhosa e inteligente que talvez não se encaixe nos padrões típicos de beleza da sociedade. É como se não houvesse um meio-termo. Ao longo da animada discussão, Estevam parecia um pouco distante, olhando frequentemente para fora da janela, perdido em pensamentos. Eles também trocavam brincadeiras e risadas, quase esquecendo a presença silenciosa de Felipe. Quando as risadas diminuíram, ambos perceberam que Felipe não havia participado de suas brincadeiras. Eles trocaram olhares cúmplices. Ele é o tipo de pessoa que provavelmente terá uma opinião diferente da nossa, comentou Estevam, fazendo um gesto com a cabeça e sorrindo levemente ao ouvir seu nome. Houve um breve lampejo de reconhecimento nos olhos de Felipe, mas ele escolheu permanecer em silêncio, olhando para o horizonte. Estevam inclinou a cabeça levemente e provocou: o que está passando pela sua cabeça? Fale, Felipe. Fingindo confusão, Felipe se virou para eles. Sobre o que vocês estão falando? Ele perguntou, embora, no fundo, soubesse exatamente o que havia desencadeado a discussão. Ele respirou fundo, tentando evitar mergulhar no debate, mas logo percebeu que não poderia mais evitar. Eu simplesmente não entendo. Por que vocês acreditam que alguém não pode ser tanto belo quanto genuíno sem ser materialista? Talvez vocês simplesmente não estejam procurando nos lugares certos ou talvez estejam atraindo pessoas que não ressoam com o que vocês realmente valorizam. Há um mundo inteiro de mulheres incríveis lá fora. Seus amigos riram, um sorriso malicioso nos lábios. Ah, é? Júlio provocou. Felipe se inclinou para a frente, com a voz firme. Porque toda vez que vocês falam sobre mulheres, é sempre de forma negativa. Vocês estão realmente sugerindo que toda mulher atraente tem um lado perverso? Seus amigos trocaram olhares, suas expressões uma mistura de diversão e desafio. Felipe entendeu que suas experiências passadas, especialmente relacionamentos fracassados, haviam moldado suas crenças, sua confiança abalada por dores passadas talvez não fosse facilmente influenciada. Conforme a conversa continuava, Estevam de repente propôs: que tal uma aposta, Felipe? Encontre uma mulher que seja bonita, gentil e inteligente em 3 meses. Alguém que não esteja atrás da sua riqueza, e eu lhe entregarei as chaves do meu Mustang. Os olhos de Felipe se arregalaram, surpresos com o desafio inesperado. Por que escalar as coisas, Estevam? Ele perguntou. Estevam se recostou, um sorriso malandro se formando. Eu sei o quanto você sempre cobiçou aquele carro. Vamos ver se você consegue nos provar o contrário. Felipe sempre havia invejado o Mustang clássico de Estevam, uma beleza vintage. Ele já havia oferecido uma quantia tão generosa que poderia confortavelmente sustentar alguém por anos, mas apesar de Estevam raramente tirar o carro para dar uma volta, ele havia consistentemente recusado vender. Agora, com a repentina proposta de Estevam, Felipe não conseguia dizer se era uma oferta genuína ou apenas os efeitos do bravado induzido pelo uísque. Estevam realmente entregaria as chaves se Felipe conseguisse?
Você está falando sério com essa aposta? Filipe indagou, procurando qualquer sinal de brincadeira nos olhos de Estevão. Sério, Estevão confirmou com um aceno. Filipe fez uma pausa, contemplando o desafio antes de responder com confiança. Certo, então eu espero que você mantenha o Mustang polido para mim. Quando eu me comprometo com algo, eu vou até o fim. Estevão inclinou-se para a frente com um sorriso malicioso. Uma vez que apertarmos as mãos nisso, não há volta. Você está ciente disso, certo? Filipe assentiu, curioso sobre a insistência de Estevão. Logo ficou claro que Estevão tinha termos mais específicos em mente para a aposta. Enquanto eles sinalizavam o garçom para outra rodada de uísque, Estevão começou a detalhar as condições. Primeiramente, a mulher com quem Filipe deveria se casar deveria concordar genuinamente em se casar com ele. Em segundo lugar, Filipe não poderia ostentar ou usar sua considerável riqueza para conquistá-la. Na verdade, ela tinha que acreditar que ele estava falido, afogado em dívidas. Filipe franzia a testa, ponderando os termos. Parecia que as bebidas da noite haviam inspirado um cenário bastante desafiador. No entanto, enquanto ele considerava as apostas, um brilho travesso apareceu em seus olhos, sinalizando que ele estava pronto para abraçar um ousado fim de guerra. Filipe acreditava firmemente nas conexões humanas genuínas, uma vez que transcendiam a riqueza material. Isso não era apenas otimismo cego, estava enraizado em uma história pessoal, muito próxima ao seu coração, a história de amor de seus pais. Poucos na cidade conheciam a história de como os pais de Filipe, Juliana e Carlos, haviam se encontrado. Juliana, uma mulher trabalhadora, passou a maior parte de sua vida em uma fábrica de processamento de alimentos. Seu simples background seria o último lugar onde se esperaria que ela cruzasse com alguém como ele, um homem sem lar para chamar de seu. Em uma noite particularmente memorável, Juliana encontrou-se esperando em um banco de parque. Ela havia sido deixada esperando por seu encontro e sentou-se lá, olhando ocasionalmente para o relógio à frente, esperando que ele eventualmente aparecesse. Uma hora se passou quando um homem desgrenhado com cabelos selvagens e uma barba mal feita sentou-se ao lado dela e, em sua mão, ele segurava uma maleta que parecia fora de lugar considerando sua aparência desleixada. Ignorando o grande relógio bem à frente deles, o homem virou-se para Juliana e perguntou inocentemente: "Com licença, você tem horas?" Juliana riu, achando sua pergunta curiosamente encantadora. Ela não pôde deixar de notar que, por baixo da sujeira e da graxa, o homem tinha os olhos castanhos mais calorosos que ela já vira. Aqueles olhos brilhavam com um toque de travessura e humor enquanto os dois conversavam. Juliana descobriu que o nome do homem era Carlos. A maleta, ela descobriu mais tarde, continha alguns pertences que ele considerava essenciais, um saco de dormir e uma coleção de latas de cerveja vazias. No meio de sua conversa, quando Juliana perguntou por que ele havia escolhido sentar-se ao lado dela, a resposta de Carlos foi simples, mas sincera: "Você parecia tão encantadora, mas tão sozinha. Eu pensei que talvez pudesse trazer um sorriso ao seu rosto." Naquela noite, entre risadas e histórias, uma bela história de amor começou. A jornada de Carlos para a falta de moradia não foi uma de imprudência, mas uma série de eventos infelizes. Inicialmente partindo em uma aventura de mochilão, uma sequência de infortúnios o deixou sem dinheiro. Seus dias ociosos logo foram preenchidos com álcool, que rapidamente se transformou em um modo de vida para ele. O destino interveio no dia em que o encontro de Juliana deixou esperando. Ela viu isso como um sinal, acreditando que seu encontro no banco estava destinado a acontecer. Como ela ainda tinha reserva do jantar para dois, decidiu convidar Carlos. Apesar de seus mundos contrastantes, eles compartilharam uma noite encantadora cheia de risadas e histórias compartilhadas. Quando eles caminhavam para a residência de Juliana após o jantar, ela sentiu uma vontade avassaladora de abraçá-lo e, possivelmente, beijá-lo. No entanto, a dura realidade da situação de vida de Carlos tornou-se evidente pelo forte odor emanando dele. Sentindo seu leve recuo,
Carlos rapidamente prometeu encontrá-la no mesmo lugar na manhã seguinte, determinado a causar uma melhor impressão. Carlos conseguiu encontrar um lugar para se limpar naquela noite. Ele procurou alguns amigos antigos que lhe forneceram roupas frescas no dia seguinte. Ele chegou ao local do encontro, segurando um buquê de flores, parecendo um homem novo. O romance relâmpago deles eventualmente resultou no nascimento de seu filho, Felipe, 2 anos depois. O amor e o apoio incondicionais de Juliana ajudaram Carlos a reencontrar seu caminho. Notavelmente, dentro de uma década, Carlos transformou sua vida, tornando-se um dos chefes líderes em um restaurante prestigiado do estado. Para Felipe, a história de seus pais era o epítome do amor genuíno e um testemunho de que sentimentos verdadeiros podem existir além do encanto materialista. Após sua discussão animada com os amigos, Felipe chegou em casa com uma nova determinação e, no dia seguinte, começou a planejar como encontraria uma mulher que se interessasse por ele pelo que ele era, e não por sua riqueza. Ele fez uma lista de lugares potenciais e estratégias. A escolha mais óbvia na era moderna seria mergulhar no mundo dos encontros online, mas para Felipe, a comunicação virtual carecia da faísca e autenticidade das interações cara a cara. Ele ansiava por trocas pessoais, onde pudesse ler expressões e avaliar a autenticidade do riso. Assim, ele decidiu dar um passeio casual pela cidade. As vitrines vibrantes iluminavam seu caminho, cada uma contando sua própria história. Enquanto ele passeava, passou por um estúdio de yoga, onde um cartaz chamou sua atenção: Yoga para mulheres. Felipe sorriu para si mesmo, imaginando se juntar a uma aula apenas para conhecer alguém. Seu passeio o levou a outro cartaz, este anunciando um concurso de beleza. A ideia surgiu: o concurso não seria apenas um evento divertido, mas também estaria repleto de mulheres talentosas e bonitas da região e seus arredores. Embora o evento principal destacasse a beleza física, o fato de essas mulheres terem chegado a tal competição indicava um certo nível de inteligência e graça. Enquanto ponderava a ideia, Felipe pensava que, certamente, nem todos poderiam ganhar a coroa, mas aquelas que não levassem um título para casa poderiam estar abertas a novas aventuras ou oportunidades na cidade. Parecia o cenário perfeito para conhecer alguém, entender suas aspirações e, possivelmente, estabelecer uma conexão genuína. Felipe estava totalmente comprometido com o desafio, indo a grandes comprimentos para alterar seu estilo de vida. Ele trocou seus confortáveis aposentos por uma casa móvel humilde, sinalizando seus meios modestos para reforçar ainda mais seu status socioeconômico alterado. Ele adquiriu um Ford Taurus deteriorado, maravilhando-se com o fato de o carro ainda funcionar. À medida que o concurso de beleza se aproximava, Felipe passou 3 dias aprimorando seu plano. Embora nunca antes tivesse participado de um evento assim, ele ficou surpreso com a grandeza e a elegância do concurso. O próximo destino de Felipe foi uma loja de roupas usadas local, onde ele esperava encontrar uma vestimenta adequada para sua nova persona. A loja era um labirinto de roupas descombinadas, cada uma com um preço surpreendentemente baixo. Felipe escolheu roupas grandes e desbotadas, garantindo que exalasse uma imagem de alguém enfrentando dificuldades financeiras. Quando o dia do concurso chegou, Felipe manobrou seu Taurus vacilante para uma vaga de estacionamento fora do grande salão de concertos. Embora tivesse comprado seu ingresso enquanto usava sua roupa sofisticada habitual, ele sentia uma corrente subterrânea de ansiedade sobre como seria percebido em sua nova indumentária. A entrada do salão de concertos estava relativamente deserta quando Felipe entrou. O evento já havia começado, como evidenciado pelos sons abafados emanando do auditório principal. A única outra alma nas proximidades era uma zeladora absorta em sua tarefa de limpar os pisos. Seus fones de ouvido tocavam uma melodia que Felipe reconheceu, atraindo sua curiosidade. Ele se aproximou, percebendo que ela estava cantarolando uma canção francesa. O que chamou sua atenção, porém, não foi a melodia, mas sua postura impecável, que parecia impecável e autêntica. Com licença, começou Felipe, esperando iniciar uma conversa. A mulher, surpresa, virou-se para encará-lo, seus olhos violeta impressionantes fixando-o com um olhar inquisitivo.
Removendo seus fones de ouvido, ela inclinou a cabeça levemente, aguardando suas próximas palavras. Por um momento, Felipe ficou sem palavras. Ela era incrivelmente bela, apesar do uniforme simples de zeladora, sua postura elegante, seu cabelo arrumado e seu pescoço elegante eram evidentes. Um pensamento passou pela mente dele. Ela poderia facilmente ser uma concorrente no concurso, e não apenas limpando depois dele, recuperando a compostura, ele brincou. Senhorita, nós participamos do concurso. Ela pareceu surpresa por um segundo, depois riu. O concurso? Não, isso não é para mim. Sério? Eu pensei que todas as garotas sonhassem em ganhar concursos de beleza, disse Felipe com um toque de provocação em sua voz. Ela riu novamente. Sinceramente, tudo que estou sonhando agora é terminar aqui e pegar o último ônibus para casa. Aproveitando o momento, Felipe ofereceu, que tal eu te dar uma carona em vez disso? Imediatamente, ele desejou ter seu carro usual e vistoso para impressioná-la. Ela levantou uma sobrancelha, olhando-o de cima a baixo. Você não estava aqui pelo concurso? Felipe acenou de forma displicente e sorriu. De alguma forma, sinto que já vi a participante mais cativante. O elogio indireto pareceu pegá-la de surpresa, fazendo suas bochechas adquirirem um leve tom de rosa. Estarei esperando lá fora, na esquina, quando você estiver pronta, ele disse, esperando que ela aceitasse. A maioria das mulheres certamente priorizaria sua segurança quando abordada por um estranho. Mas essa garota não era estranha aos avanços dos homens. Muitas vezes, sua perspicácia aguçada era suficiente para detê-los, então ela tentou a mesma abordagem com Felipe. Não sou de aventuras surpresas, mas obrigada pela oferta, ela disse. Felipe ficou surpreso, mas sua resposta inteligente o fez sorrir. Embora parte dele quisesse respeitar os limites dela e deixá-la em paz, outra parte estava intrigada. Afinal, ele estava nessa busca, e a sagacidade dela era um desafio refrescante. Ele deu alguns passos em direção à saída, depois parou, voltando-se para ela. Sabe, dizem que as aventuras são melhores quando compartilhadas. Ela deu um aceno displicente com a mão e voltou a passar o pano, reconhecendo o sinal claro. Felipe decidiu que era melhor não insistir. Ele deixou o prédio, dirigindo-se ao carro modesto que havia adquirido recentemente, entrando no assento do motorista. Ele girou a chave de ignição, mas se viu hesitante, algo sobre ela o havia cativado. Ela nunca olhou além dos meus olhos, ele refletiu. Desde que começou sua charada e seu traje de brechó, ele havia notado uma mudança na forma como as pessoas o percebiam. Alguns lançavam olhares de soslaio, enquanto outros evitavam deliberadamente seu caminho. Era revelador como as pessoas eram rápidas em julgar com base nas aparências, mas ela havia visto além da fachada, olhando diretamente em seus olhos sem noções preconcebidas. Esse pensamento ficou com ele. Seu nome era Vitória. Cerca de 20 minutos depois de Felipe se acomodar em seu carro, ela emergiu do salão de concertos. Do seu ponto de vantagem na esquina, o coração de Felipe acelerou, debatendo se deveria abordá-la ou simplesmente ir embora. Ele certamente não queria parecer que estava a perseguindo. Vitória olhou ao redor brevemente e então atravessou a rua antes de voltar quando finalmente notou Felipe sentado em seu carro. Ela se aproximou e brincou. Você esperava que eu circulasse o quarteirão inteiro para encontrar você? Com um sorriso eufórico, Felipe rapidamente saiu do carro, abrindo a porta para ela enquanto ela se acomodava. Ela olhou ao redor do interior desgastado do carro, um Ford Taurus. Isso me lembra algo. Minha avó tinha um desses, e eu tenho tantas lembranças de viagens na estrada nele. Sentindo um pingo de orgulho, Felipe respondeu, sim, ela é minha fiel montaria. Enquanto começavam a dirigir, a curiosidade de Vitória tomou conta dela. Então, o que você faz? Ela perguntou. Felipe simplesmente apontou para si mesmo com um sorriso, tentando fazer referência à sua aparência atual. Vitória deu um olhar confuso.
Não entendi bem isso. Limpando a garganta, Felipe exclamou: estou passando por um momento difícil agora. Meu traje e este carro refletem isso. Vitória deu meio sorriso. Outro cara que se sente azarado, ela pensou silenciosamente. No entanto, arrependendo-se de sua suposição inicial, ela rapidamente acrescentou: a vida tem seus altos e baixos. Sua situação atual é apenas um capítulo. Não te define. É simplesmente parte da sua jornada. Pega de surpresa pela resposta perspicaz dela, Felipe esperava uma reação diferente. No entanto, a perspectiva de Vitória era refrescante para ele. Ele não era apenas um homem azarado, mas alguém capaz de superar seus desafios com a atitude certa. Vitória sempre acreditou que a simpatia excessiva não ajudava verdadeiramente as pessoas em suas lutas. Essa convicção vinha de suas experiências de vida pessoais enquanto crescia. Vitória morava com sua avó, Joana, uma mulher resiliente que mais tarde foi diagnosticada com Alzheimer. No entanto, a jornada até esse diagnóstico foi repleta de mal-entendidos e tensões. Subtilmente, Joana começava a esquecer pequenas coisas, como o nome do cachorro da família ou as datas em que eventos importantes ocorriam. À medida que seus lapsos de memória se tornavam mais frequentes e graves, ela às vezes ficava em silêncio, lutando para lembrar fatos básicos ou até mesmo manter uma conversa. O mais angustiante era que objetos ao redor da casa desapareciam, como as joias premiadas de Lúcia, mãe de Vitória, que encontrava fácil culpar Joana, acreditando que ela estava apenas fingindo esquecimento. Joana era a avó paterna de Vitória, e Lúcia, não entendendo a profundidade da condição de Joana, ficava cada vez mais frustrada com ela. As tensões chegaram a um ponto em que Lúcia convenceu seu marido, Marcos, de que Joana precisava de um arranjo de vida diferente. Um dia, enquanto Vitória estava na faculdade, ela recebeu uma ligação de seu pai angustiado. Ele informou hesitante sobre a decisão de mudar Joana para fora de sua casa. Vitória ficou surpresa. Pai, você está falando sério? Foi ideia da mãe, não foi? O silêncio de Marcos foi resposta suficiente. Ele sempre fora influenciado pelas decisões de Lúcia e achava difícil se opor aos desejos dela. Pai, a vovó não está apenas sendo difícil. Ela realmente está esquecendo as coisas, Vitória implorou, com a voz embargada de emoção. Ela precisa de atenção médica, não de isolamento. Marcos suspirou profundamente, dividido entre sua esposa e sua mãe. Seus encontros com Joana se tornaram cada vez mais tensos à medida que ele lutava para entender suas mudanças de humor imprevisíveis. Incapaz de convencer seu pai sobre a urgência da condição de Joana, Vitória sentiu um peso enorme sobre seus ombros naquela noite. Ela tomou a decisão transformadora de vida de deixar a faculdade para cuidar de sua avó. Vitória tinha um vínculo especial com sua avó Joana. As memórias de seu tempo juntas muitas vezes levavam Vitória de volta àqueles verões quentes e à encantadora cabana da avó Joana à beira do lago, com sua cerca de piquetes largos e o jardim cheio de flores de todas as cores. Era uma imagem de beleza idílica. No entanto, a cabana não estava mais em sua posse. Seus pais a haviam vendido anos atrás. Quando criança, o mundo de Vitória foi virado de cabeça para baixo quando seus pais decidiram se separar. Foi durante esse período turbulento que ela foi enviada para ficar com a avó Joana. A cabana se tornou mais do que apenas um lar, era o santuário de Vitória, protegendo-a do redemoinho de emoções que ela sentia devido ao divórcio. Suas manhãs começavam com o cheiro tentador de muffins de mirtilo que a avó Joana adorava assar. Após o café da manhã reforçado, elas caminhavam até o lago, e sob os olhos vigilantes de sua avó, Vitória aprendeu a arte da pesca. Mas eram as sessões de contação de histórias à noite que Vitória mais valorizava. Com cada conto, a avó Joana tecia lições tiradas de suas próprias experiências e de fábulas antigas que transmitiam sabedoria. Uma das lições mais duradouras que ela aprendeu foi de uma analogia que a avó Joana frequentemente fazia: a vida é muito parecida com este lago, ela gesticulava em direção ao lugar das águas.
Há dias calmos e noites tempestuosas, mas mesmo após a tempestade mais feroz, a tranquilidade retorna, assim como em nossas vidas. Num golpe do destino, foi a avó Joana que se tornou a mediadora durante a separação dos pais de Vitória. Ela convenceu seu filho Marcos a se reconciliar com Lúcia, vendo que ela precisava de apoio. Quando os dois se reconciliaram e se casaram novamente, eles optaram por vender a cabana amada para comprar uma casa maior que pudesse acomodar toda a família. Avançando para o presente. Já faziam 3 anos desde que Vitória tomou a dolorosa decisão de deixar a faculdade. Agora ela e a avó Joana compartilhavam um apartamento simples. Cuidar de sua avó era um compromisso em tempo integral, o que tornava difícil para Vitória manter um emprego regular. Frequentemente, ela saía às pressas para fazer recados e depois voltava correndo, sempre garantindo que sua avó não ficasse sozinha por muito tempo. Cuidar da avó Joana era uma tarefa desafiadora. A ironia não passava despercebida por Vitória. As mesmas mãos que cuidaram dela quando criança, agora eram as que ela cuidava com carinho. Havia dias em que Joana nem mesmo a reconhecia, o que era de partir o coração para Vitória. No entanto, ela entendia que esse esquecimento era uma faceta cruel do Alzheimer. Vitória havia se tornado resiliente, gerenciando as ocasionais alucinações e episódios de desorientação de sua avó. Felizmente, o diagnóstico médico e os tratamentos subsequentes proporcionaram algum alívio dos sintomas de Joana, mas esses desafios diários eram parte da vida de Vitória que ela mantinha privada. Na noite em que Felipe a levou para casa, ela ofereceu apenas um vislumbre de seu mundo, mencionando sua vida com a avó e pouco mais. Quando estavam prestes a se despedir, Felipe, claramente encantado, perguntou se eles poderiam se encontrar novamente. Vitória hesitou brevemente antes de concordar. Naquela noite, pensamentos sobre Vitória dançavam na mente de Felipe, tornando o sono difícil. Alguns dias depois, ele reuniu coragem para ligar e convidou-a para um cinema. Vitória concordou, mas para sua decepção, ela cancelou no último momento. O padrão continuou com os próximos encontros, aprofundando os mistérios que a cercavam. Determinado a entender mais, Felipe decidiu fazer uma visita surpresa. Ele passou por uma floricultura e escolheu 2 buquês, um para Vitória e outro como um gesto para a avó dela. Quando ele se aproximou da casa de Vitória e bateu, ouviu a voz dela de dentro, sugerindo que não era um bom momento. Cada vez mais preocupado, ele insistiu, oferecendo ajuda. Após algum tempo, a porta finalmente se abriu revelando uma surpresa para Vitória. Ela olhou para Felipe, que agora parecia muito diferente do homem que ela conheceu pela primeira vez. O visual desleixado havia desaparecido. Agora ele estava diante dela bem barbeado e vestido de maneira simples. O olhar dela caiu sobre as flores em suas mãos e, apesar de tudo, ela sorriu. Ao entrar no apartamento de Vitória, Felipe rapidamente entendeu os desafios que ela enfrentava. A sala estava cheia de fotos da família de Vitória e sinais da vida diária de sua avó. Vendo o interesse de Felipe, Vitória ofereceu uma bebida e começou a compartilhar sua história. Felipe ficou profundamente comovido. Para ele, Vitória era nada menos que uma heroína. Ela havia desistido de sua educação e sonhos para cuidar da avó. Isso explicava por que seus encontros sempre eram cancelados. Com o tempo, Felipe se encontrava passando mais e mais horas no apartamento de Vitória. O bairro havia substituído os locais típicos de encontros, como cinemas e restaurantes. A dedicação e a força dela o atraíram, e ele começou a ajudar nos cuidados com Joana. Lentamente, o círculo de Felipe se estreitou, focando apenas em Vitória e sua avó. Suas noites, uma vez preenchidas com amigos, agora eram alegremente dedicadas a elas duas. Um dia, num momento de afeto espontâneo, Vitória se inclinou e deu um rápido beijo na bochecha de Felipe, pegando-o tão de surpresa que ele quase caiu da cadeira. Para Felipe, Vitória era extraordinária. A cada dia ele ficava mais cativado por ela, pensando que garotas como Vitória eram raras. Uma tarde, cerca de um mês depois,
Felipe estava relaxando no apartamento de Vitória enquanto ela fazia uma corrida rápida até a farmácia. Ela havia pedido a Felipe para ficar e cuidar de sua avó durante sua breve ausência. Enquanto ele se recostava, mastigando uma fatia de pizza e zapeando pelos canais de TV, seu telefone vibrou com uma chamada de seu amigo Estevam. Equilibrando a pizza em uma mão, ele atendeu a chamada no viva voz. Felipe, o que está acontecendo? Muito ocupado correndo atrás de garotas para sair conosco? Estevam provocou do outro lado. Felipe riu. Ah, você não faz ideia. Falando nisso, talvez prepare aquele Mustang. Sério agora. Então, quem é a sortuda? Estevam perguntou, intrigado. Ela é incrível, Estevam. Eu nunca conheci alguém como ela, respondeu Felipe, com genuína admiração em sua voz. Sem que Felipe soubesse, a porta da frente havia se aberto silenciosamente. Vitória estava no corredor, ouvindo a conversa. Estevam riu. Então, ela já disse sim para a grande pergunta? Felipe suspirou. Ainda não estamos nessa fase. Se ela não concordou em se casar com você, então esqueça o Mustang. Você conhece as melhores condições. Estevam lembrou. Felipe fez uma pausa, procurando palavras. Não é tão simples assim. Nesse momento, Vitória já havia juntado os pontos sobre o que estava sendo discutido. Ela entrou na sala de estar, seu rosto revelando seus sentimentos. Pego de surpresa, Felipe rapidamente desligou sem sequer se despedir de Estevam. Vitória, eu não ouvi você entrar. Por favor, deixe-me explicar, ele começou, mas ela levantou a mão para detê-lo. De que ano é o Mustang? Ela perguntou, com a voz tremendo. A realização de que Felipe poderia ter estado jogando um jogo a machucou mais do que ela poderia expressar. Felipe respirou fundo. Eu queria te contar eventualmente, não é o que parece. Então, depois de ganhar sua aposta, você simplesmente me descarta? Os olhos de Vitória estavam cheios de lágrimas. Não, Vitória. Sinceramente, esse carro não significa nada. Sim, começou como um evento tolo, mas tudo mudou quando eu te conheci, desabafou Felipe. Mas Vitória não estava no clima para ouvir. Profundamente magoada, ela abriu a porta, sinalizando para ele sair. Felipe tentou argumentar com ela, mas ela estava inconsolável. Com um pedido firme e cheio de lágrimas, ela pediu que ele a deixasse em paz. Alguns dias depois, Felipe se encontrou de volta ao seu restaurante, cuidando de alguns assuntos. Após supervisionar algumas operações, ele tirou um momento para sentar e reunir seus pensamentos. O peso dos eventos recentes pesava fortemente sobre seus ombros enquanto ele se perdia em pensamentos. Seus amigos barulhentos entraram rindo alto e, ao ver Felipe, começaram a provocá-lo, sugerindo que ele havia perdido seu mojo desde que se apaixonou por alguém. A paciência de Felipe se esgotava, e as provocações incessantes de Estevam levaram ao limite. Por que diabos você me ligou naquele dia? Você estragou tudo, gritou Felipe, a frustração evidente em seus olhos. Pego de surpresa, Estevam começou com uma resposta, mas logo notou a dor genuína na expressão de Felipe, percebendo a gravidade dos sentimentos de Felipe por Vitória. Estevam amoleceu. Me desculpe, Felipe, começou ele, com genuíno remorso em sua voz. Há algo que eu possa fazer? Felipe respondeu amargamente. Você já fez mais do que suficiente. Apesar das inúmeras tentativas de Felipe de entrar em contato com Vitória, ela o bloqueou completamente. Ela não atendia suas ligações nem respondia às suas mensagens. O silêncio entre eles cresceu e, eventualmente, Felipe se resignou à realidade de que ela talvez nunca mais falasse com ele. Uma manhã, enquanto Felipe tomava seu café no restaurante, uma comoção na entrada chamou sua atenção. Um par de adolescentes negociava com um garçom segurando um cartaz. Curioso, Felipe se aproximou para ver do que se tratava.
Ao ver o cartaz, seu coração afundou. Era um cartaz de pessoa desaparecida para Joana, a amada avó de Vitória, que não era vista desde a noite anterior. Vitória havia saído brevemente para pegar algumas compras, sem pensar que algo pudesse dar errado em sua ausência. No entanto, a avó Joana, num momento de confusão, pegou as chaves do carro do suporte e dirigiu sem pensar duas vezes. Felipe entrou em ação rapidamente. Ele tirou uma foto do cartaz de pessoa desaparecida e enviou para todos os seus contatos, pedindo ajuda para o dia seguinte. Felipe, junto com seus amigos, vasculhou a área em busca de sinais de Joana. Entre seus amigos estava Jonas, que possuía um cão farejador conhecido por suas habilidades de rastreamento. Para surpresa de todos, foi Estevam quem ligou para Felipe quase 12 horas depois. Ele havia encontrado o carro de Joana, abandonado numa área arborizada próxima. Sem perder tempo, Felipe, Jonas e a polícia correram para o local. Depois de uma breve inspeção ao redor do carro, o cão de Jonas disparou mais para dentro da floresta. Após o que pareceu uma eternidade, eles encontraram Joana. Ela estava sentada em um tronco velho coberto de musgo, fria e desorientada. Seus olhos se moviam rapidamente, tentando entender o ambiente ao seu redor. Ao ver Felipe e Jonas, sua ansiedade era palpável, bombardeando-os com perguntas sobre quem eles eram e onde ela estava. Sem hesitar, Felipe tirou seu suéter e o envolveu ao redor da frágil idosa. Ele tentou ligar para Vitória para informá-la, mas ela recusou a chamada. Então, ele enviou uma mensagem de texto dizendo que haviam encontrado Joana e que estavam a caminho de volta. Ao chegarem, Vitória correu até eles, com lágrimas escorrendo pelo rosto, para abraçar sua avó. Ela gentilmente pegou a mão de Joana e a levou para dentro, o peso do alívio evidente em si mesma. Estevam permaneceu do lado de fora, com a cabeça baixa, a culpa visível em seu rosto, não apenas pela descoberta recente, mas pelo conflito que ele inadvertidamente causou entre Felipe e Vitória. Estevam hesitou, então finalmente perguntou a Felipe: "Então, estamos bem agora?" Felipe pausou por um momento, depois assentiu. "Sim, eu acho." Por vários dias, Felipe esperou, esperando algum tipo de comunicação de Vitória. Ele não esperava um grande gesto ou que ela voltasse correndo para ele. Apenas um simples reconhecimento ou um agradecimento significaria muito. Cerca de uma semana depois, enquanto Felipe relaxava em casa em uma tranquila manhã de domingo, seu telefone tocou. Era Estevam, instando-o a ir imediatamente ao seu restaurante. Confuso e preocupado, Felipe se vestiu rapidamente e foi para lá. Normalmente, o restaurante não abria até às 11 horas nos domingos, mas quando Felipe se aproximou, ele pôde ver atividade lá dentro. Ele entrou apenas para ser recebido por um coro de gritos alegres e uma chuva de confete colorido. Seus amigos estavam todos lá, gritando feliz aniversário. Com tudo o que havia acontecido recentemente, Felipe havia esquecido completamente de seu próprio aniversário. Enquanto as celebrações continuavam, um ruído estrondoso chamou a atenção de todos. Um Mustang vermelho brilhante lentamente parou em frente ao restaurante, seu motor roncando suavemente antes de silenciar. A porta do lado do motorista se abriu e de lá saiu Estevam, com um largo sorriso no rosto, jogando as chaves do carro para um Felipe atônito. Estevam anunciou: "Você mereceu. O Mustang é todo seu." Felipe olhou primeiro para as chaves em sua mão, depois para o carro. Suas lembranças da aposta vieram à tona quando um rosto familiar emergiu da multidão. Era Vitória, usando um sorriso maroto. "Eu imaginei que você queria este carro mais do que queria a mim", ela provocou. A sala explodiu em risadas, aliviando o clima e trazendo sorrisos para todos os presentes. No dia em que Joana foi encontrada, Estevam assumiu a responsabilidade de falar com Vitória. Ele sentiu que era seu dever, como melhor amigo de Felipe, fornecer alguma clareza. "Vitória", Estevam começou quando ela atendeu ao telefone, "sei que agora você tem todos os motivos para estar chateada com o Felipe, mas há mais na história que você deveria saber."
Vitória, ainda chateada, respondeu hesitante: tudo bem, Estevão, estou ouvindo. Respirando fundo, Estevão explicou: olha, toda essa história da aposta não foi para brincar com seus sentimentos. Felipe, bem, ele tinha se tornado meio eremita. Estava afundado no trabalho e quase nunca tirava uma pausa. Nós, como amigos próximos, estávamos preocupados com ele. Só queríamos que ele saísse um pouco, talvez conhecesse alguém especial, experimentasse um pouco a vida. Vitória, intrigada, porém cética, perguntou: então vocês fizeram uma aposta para ele encontrar o amor? Estevão riu. Parece ridículo quando você coloca dessa forma. O carro, o Mustang, era apenas uma motivação para ele. Mas acredite, Felipe nunca o viu como um prêmio por ganhar seu coração. Ele realmente se importava com você. Após uma pausa, Vitória perguntou suavemente: mas por que o Mustang? Por que não apenas um incentivo ou uma conversa motivacional? Estevão respondeu: o Mustang. Veja, Felipe fez muito pela minha família e por mim ao longo dos anos. Muito mais do que eu jamais poderia expressar. Aquele carro seria minha maneira de agradecer a ele. Eu tinha planejado dar o carro a ele no seu aniversário, muito antes mesmo da aposta entrar em jogo. Ele apenas se tornou um adereço conveniente para o nosso desafio bobo. Vitória sentiu uma mistura de emoções. Raiva, tristeza, compreensão. Obrigada, Estevão, por ser honesto comigo, ela finalmente disse. Vitória, tudo o que eu quero é que o Felipe seja feliz. E eu realmente acredito que isso seja com você, Estevão confessou. Os olhos de Felipe encontraram os de Vitória, ainda um pouco chocados com a surpresa, mas um sorriso caloroso e grato gradualmente se formou, embora o Mustang vermelho e brilhante simbolizasse um elemento dos mal-entendidos do passado. A presença de Vitória sugeriu perdão e uma chance para um novo começo. Eu realmente espero que você me quisesse um pouco mais, ela disse suavemente, aproximando-se dele. Felipe, colocando as chaves na mesa próxima, envolveu-a em um abraço apertado. Um ano de cura e reconstrução se passou desde aquele momento. Felipe e Vitória, com corações renovados e entendimento mútuo, começaram a tecer uma tapeçaria de amor e cuidado ao redor da avó Joana, garantindo que seus dias fossem preenchidos com alegria e serenidade. O tempo que passaram juntos, embora às vezes desafiador devido à piora da condição de Joana, foi, no entanto, uma tapeçaria de momentos preciosos, risadas e histórias compartilhadas. Eventualmente, eles decidiram oficializar seu amor com Joana como convidada de honra. Felipe e Vitória trocaram votos sob um arco delicado de videiras floridas. Sua união não foi apenas a fusão de dois corações, mas de uma família pequena e profundamente conectada que aprendeu a navegar pelos terrenos rochosos da vida juntos por vários anos felizes. Sua história de amor se desenrolou de maneira fluida, embora os momentos de felicidade fossem pontuados pela realidade sombria do envelhecimento de Joana e o progresso de sua doença. Eles enfrentaram cada dia com esperança, escolhendo focar em criar belas memórias para os dias restantes dela. Quando o dia inevitável chegou e a avó Joana faleceu pacificamente em seu sono, Felipe e Vitória choraram, mas também celebraram a bela e forte mulher que havia desempenhado um papel tão fundamental em suas vidas. Meses depois, em meio ao seu luto, uma nova faísca de alegria se acendeu em suas vidas. Vitória, acariciando sua barriga que crescia, sussurrou para Felipe: "Vamos ser pais."